Então, lembra aquela tal da moça do defunto? A gente trocou o nome dela. Fala aí o nome. O nome é Moça dos Quatro Toques. Porque tudo que ela faz, eu não sei se a gente já tocou nesse assunto do canal, né? Tudo que tá relacionado no meu A gente não tocou com esse assunto no canal ainda. já né? sabe que é Calma aí, dela. a gente já tocou com esse assunto no canal? Não. Nenhuma vez? Acho que não. Ai, gente, é muita coisa pra explicar. Pra quem não sabe, Calma aí, vamos lá. Tudo começou num dia que a gente tava brincando aqui embaixo. De verdade é um desafio. Verdade desafio. E a gente tava comendo babalu, não era? Babalu. Foi no dia que a gente fez um cineminha na casa da Lara. É, foi no dia que a gente fez o cinema. A gente comeu um babalu. E eu não vou falar muito alto porque senão pode brigar com a gente. E aí a gente acabou jogando no carro que a gente acha que é de uma moça que morreu assaltada aqui no bairro. Entendeu? Aí a gente imagina que essa moça ficou brava com a gente e que ela tá tentando se vingar de alguma forma e se comunicar com a gente. E tudo que ela tá fazendo é sobre o quarto, por exemplo. é relacionado O interfone tocou 4 vezes. No quarto andar, quando a gente ia pro quarto andar, a gente ficou preso no elevador. Aí a gente jogou, acho que 4 babalus no carro. É tudo ao 4. E 4 no Japão é o número da morte. Então um monte de coisa com 4 já aconteceu. Agora a gente achou. Lá no bloco C tem uma porta com 4. Uma porta 4, com o número 4 escrito. Depois de 3 números, tem São 3 números, então no quarto dígito é o número 4. Tipo, a festa da Lara acabou toda a luz. A minha festa é sendo dia 4, só que cancelaram. 4 do 4. 4 do 4. Tudo ao 4. Não é só essas coisas bobas que a gente tá falando. Aconteceu muita coisa relacionada ao 4 que não dá pra explicar nesse vídeo. E aí, a gente foi lá embaixo e tem um carro chamado Hip. E a gente Esse hip que é 705 e aqui no 400, aqui ó, É 400 aqui, porque do primeiro 408. pode ser o andar do... Então aqui é 400 e pouco. Aqui é 408 e aqui é hip. E aqui é 400 e alguma coisa e também é hip. 407, eu acho que é do... Não, E a gente quer ver depois se ele... Chamado não, a placa a dele placa tem dele é hip. E aí a gente quer ver se nesse hip tem um 4 em algum dígito dele. Vamos lá ver agora. Gente, a gente chegou aqui, só que tem um carro do 705, que é o Hip, só que ele não tá. E o carro Hip, que inclusive, aqui ó, é aqui ou não, é aqui ó, é 400 e o carro é Hip. E lá em cima, aqui no céu, que é a garagem lá de cima, adivinha? é a casa. É a garagem do Caio e da Lara. Então assim... Melissa, você contou os passos do 207, não deu? Resumindo, o Caio chegou, tá, gente? Então agora ele tá brincando aqui com a gente. Resumindo, trocar de garagem. Caio, começa a gravar aí. Agora, como o Caio é nosso tal do editor aí, que a gente chama, ele vai gravar. Então, gente, ele está aqui pra, né, contou do primeiro dia pra vocês e ele está aqui pra contar que aconteceu muito mais coisa nesses últimos dias, porque não foi só 1, 2, 3 dias, foram, tipo, quase uma semana toda de acontecimentos. Inclusive aconteceu ontem, então a gente vai tentar contar o que a gente lembra, porque como não faz um tempinho, eu não lembro de muita coisa, mas a gente vai tentar contar o máximo. Pelo que eu me lembro, no segundo dia a gente começou. Eu lembro que a gente foi buscar, porque no dia anterior, foi um dia depois do acontecimento, que o interfone tocou, que eu já expliquei no vídeo antigo. No segundo dia a gente foi procurar vestígios do que estava acontecendo e era de dia, então a gente se sentiu mais seguro para procurar. A gente procurou no parquinho, eu lembro que a gente encontrou aquele ursinho, lembra? A gente encontrou aquele ursinho virado pra gente no banheiro. Sim. No banheiro, pode ser uma coincidência, porque a gente não tem certeza, mas no banheiro tem um negócio de sabonete de mão, que ele é um ursinho em cima de um presente. E ele sempre fica do lado da porta, tipo, ele não fica, ele fica do outro lado da pia, ele fica do lado direito da pia. Só que quando a gente entrou, ele tava do lado esquerdo e olhando para a porta. E quando a gente abriu.
Porque eles estavam procurando coisas. E aí eles ficou com medo de algumas coisas e tal. Eu lembro que também acho que a gente foi pro parquinho, pra piscina aqui, a gente ficou Sim. procurando barulhos, não foi? Aí eles começaram a ficar ouvindo um monte de barulhos, assim, estranhos. E também aconteceu... Aí eles começaram a pesquisar mais sobre essas coisas, eles descobriu um monte de coisas, tipo, de placas e não sei o quê. Ah, eu lembro que a gente encontrou também balões roxos. E balão e cores. Lá Só embaixo. que, tipo assim, a cor pode ser viagem. Só que a gente ficou falando sobre as cores, sobre o interfone, sobre tudo que tava acontecendo. E meio que tava, tipo, batendo, fazendo sentido. Porque, tipo, a roxo era uma cor toda... Uma cor bem mal. Aí a gente encontrou uma xuxinha preta, gigante, no chão da garagem. Pra você ter uma ideia. No dia 3, eu não lembro muito bem do que aconteceu, porque eu acho que deu uma parada. Não, o dia 3 Nos foi o acontecimentos. último. O dia 2. Ah, eu não falei quando que no acabou dia a 1 a luz, gente no dia ficou preso 2. no elevador. Não, o primeiro dia de todos foi que a gente ficou preso no elevador. Aí depois disso foi o que aconteceu, que o Hugo falou. E no segundo dia, à noite, quando todo mundo foi embora, ficou eu, Melissa e Lara Guerra. E as luzes aqui de fora, porque aqui no nosso bairro tem um monte de poste de luz, né? E quando dá uma certa hora, ele liga, pra ficar claro. E no dia, ele não ligou, ficou tudo escuro mesmo, ficou tipo, tudo preto. Então, aí eles começaram, enquanto a gente não tava falando disso, só ficou tudo preto. E ficou com uma vibe meio sinistra, porque tava tudo escuro. E aí eles começaram a lembrar disso. Eu não lembro se foi nesse dia ou se foi no segundo dia. Que eu tava indo ali beber água e ir no banheiro. E eu vi um barulho na sauna e vi um vulto passando dentro da sauna. E a porta fechou. Bem na hora que eu tava saindo do banheiro. Eu só sei que eu saí correndo e olhei pra trás. Daí aquela porta de vidro tava trancada. E foi justo no dia que tava com essas luzes apagadas aqui fora. Então tava uma vibe Teve sinistra. 3 dias e que aconteceu. E nesses 3 dias que aconteceu, os principais acontecimentos, as primeiras coisas, estavam com as luzes aqui fora apagadas. E em um desses dias, a gente tava gravando uma dancinha. E aí o Hugo saiu pra beber água, enquanto eu e a Lara Guerra, a gente ficou treinando. E aí quando ele voltou, a porta tava emperrada. E foi quando ele falou isso. Mas eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo dia. Eu mas acho que foi no segundo ou no alguma coisa terceiro. assim. Mas eu acho que foi... Aí no terceiro dia, pelo que eu me lembro, não aconteceu muita coisa, mas aconteceu. No terceiro? Aham. No terceiro não aconteceu quase nada, deu uma mini parada, sabe? Aí ficou uns dias sem, até que chegou na... Quando o Caio, explica, quando você tava pensando no negócio, a luz acabou. Eu estava na minha escola, né? E aí eu tava lá e eu tava pensando nisso tudo que tinha acontecido. E aí a luz apagou. Tipo, acabou a luz dentro da escola enquanto eu tava pensando nisso. E aí não foi Na a minha coisa escola mais também, gostosa de se ver. quando foi o vôlei, teve o vôlei, que também aconteceu outra coisa sinistra. A luz acabou bem na hora que tava saindo a Lara Guerra. Ah, ainda teve um negócio da mudança de humor da Lara, você lembra? Ah, é. A Alice, no dia que eles... Calma aí, deixa eu explicar uma história. A Alice foi pro... Bem resumidamente, todo mundo, menos a Lara, foi pro Movie Park e ela ficou meio... E a Alice já tinha marcado isso há muito tempo. E ela, justamente no dia, não podia. Aí a gente falou que não dava pra desmarcar, porque tava tudo certo que a gente ia. E ela ficou brava com a gente. Desde então, ela tá muito, assim... Com um humor muito mais forte do que ela tinha. Ela Muito sim, mais ela sensível, já qualquer tinha... coisa ela já grita. Ela já tinha uma personalidade forte, que é da personalidade dela mesma. Não é que ela é grossa, é que a personalidade dela é forte mesmo. Mas, depois desse dia, ela começou a ficar muito mais emotiva. E não... Tipo, ela ficou muito mais brava com a gente. Ela começou a achar que a gente estava excluindo. Ela começou a chorar muito mais. E então, assim... E exemplo, E a gente olhou que isso tem alguma coisa a ver quando tá acontecendo alguma coisa espiritual. vocês podem achar que às vezes é a gente que tá irritando ela, alguma coisa assim. Mas eu lembro que teve um dia que a gente chamou ela, Lara, vem aqui conversar. Ela, não, eu acho que vocês estão me excluindo. A gente chamou ela pra ir conversar no lugar e ela achou que a gente tava excluindo ela, sendo que a gente convidou ela. É muito, sei lá, ela é muito sensível em relação a essas coisas. Recentemente também, teve um No negócio próprio aniversário dela... que foi, calma aí, semana passada eu acho que a gente tocou o interfone 4 vezes. Calma. Esse você... Durante... Porque eu vou tentar explicar uma coisa pra vocês. A Nina conseguiu descobrir que no Japão, eles têm uma crença que o número 4 é o número da morte. Porém, o Hugo já deve ter explicado isso no primeiro vídeo, mas o problema é que tá tudo girando em torno de 4.
o interfone tocou 4 vezes, cada vez que ele começa a tocar, ele toca 4 vezes. E a gente ouve a mesma coisa, uma respiração e um barulho de chiado muito mais forte do que o comum. E além disso, aconteceu, no dia que a gente descobriu tudo isso, foi dia 24. E exatamente tinha acontecido 4 vezes todos os acontecimentos. E outra coisa, o interfone, aquele primeiro interfone que começou tudo, foi no 4. Foi no... A gente ficou preso no apartamento elevador 4. dia 4. Foi dia 4. E a gente não ia pro quarto andar, mas a gente ia pro terceiro. E a gente ficou preso entre o quarto e o terceiro. E a gente ficou mais pro quarto do que pro terceiro andar. É, porque a gente ficou mais pro 2 do que pro P, quando a gente montou o P. É verdade. Cara, foi sinistro esse dia. Foi o dia que começou tudo. Aí teve essas coisas. Recentemente, acho que foi ontem ou anteontem, você falou que o interfone tocou de novo. Ontem. Ah, não, teve esse chiado. A gente abriu, a gente ia interfonar pro Hugo. E aí, tava eu e a Nina só tava eu e a Nina, porque deixa eu chamar todo mundo pra brincar ainda. E eu liguei pro Hugo, né, tava interfonando lá, só que tava com esse barulho de chiado mais forte, o interfone tava real quebrado. Aí eu falei, beleza, tá quebrado, né? Só que o Hugo não tava em casa, eu acho que não tinha ninguém na casa do Hugo, porque ninguém atendeu. Só que assim que eu percebi que parou o barulho de chamada e começou aquele barulho, o barulho ficou muito alto, ficou igual, eu não tô zoando, igual da primeira vez que você atendeu, ficou igual. Ficou tão alto que a Nina conseguiu escutar. Tava muito alto, não tremeu o interfone igual da primeira vez, mas tava muito alto mesmo. Aí eu fechei, falei pra Nina, e eles foram no outro elevador pra chamar a Lara, que também não podia brincar. E aí, no mesmo dia, a gente foi, todo mundo que foi descendo depois, a gente falou isso, né, que foi ontem. E hoje, agora, tá bem mais fraco o barulho. Só que a gente falou com o porteiro não, com segurança, e ele falou que no dia tinha consertado o interfone. Então não tinha como tá quebrado. E quando eu juro por vocês, eu juro por tudo na minha vida, quando a gente falou com o porteiro não, segurança, e ele veio lá ouvir, o interfone parou de fazer o barulho de chiado. E ele achou que ele estava zoando, e ele saiu. Aí eu botei pra ouvir, pra ver se parou. E não tinha parado, tava continuando. Então... Chamaram o tio de novo, vocês... Não, eles não chamam de novo, ele tava nem sendo daquele A gente vai botar uma parte do vídeo que a gente gravou do barulho, pra vocês ouvirem. É sério, não dá. Também vou botar um vídeo. Alô? Porque lembra que ontem vocês gravaram o barulho do grito? Que a Melissa gravou? Então a gente bota uma parte do vídeo aí E pra vocês. eu vou tirar uma foto, mas é tipo, esse aqui foi o elevador que eles ficou preso. E no bloco A, o mesmo elevador, ele não é o mesmo elevador, mas eles ficou no elevador social. E o mesmo elevador social foi o que tava tocando ontem. E quase todas as vezes. É basicamente o elevador social do bloco A e do bloco B que tá Quebrado. surtando, né? Só que do Você bloco B dizer até assim. agora não interfonou nada, só ficou preso. O resto tá tudo no bloco A. E faz sentido, porque mora mais gente no bloco A do que no bloco B. Muito mais. Não, porque mora Nina, Melissa, você e Pedro. Ah, mas do nosso grupo. Então, Mais que a gente mais conhece, do nosso grupo. Tem muita gente. E No bloco a B gente não tá tem muita lascado. gente. Aconteceu no próprio aniversário da Lara, a gente tava lá, e aí tava eu, a Nina, de novo, pensando nisso, e aí chegou o Pedro. Sabe que vocês Aí estavam tava eu, a pensando Nina e o nisso, Pedro né? pensando nisso, falando, conversando assim, falando que ele tinha dado uma parada, que podia ser só uma coincidência. E aí eles começou a ver, como tava fim de tarde, eles começou a ver a sombra longe. Eu não sei explicar como que era a casa. Tipo, não era uma casa, era tipo um depósito longe. E a gente tava vendo uma sombra de uma pessoa lá. Só que só tinha nós 3 lá, não tinha outra pessoa. E a pessoa tava sozinha. E aí, quando eu comecei a falar pra todo mundo, a luz na hora começou a ficar mais escuro porque tava ficando de noite. E a luz apagou. Acabou a luz do lugar que tava tendo o aniversário da Lara. Acabou a luz. Daí também E foi, tava de noite. Então ficou completamente escuro. foi todo mundo pro campinho e justo no campinho, lá atrás na mata, ficou umas luzes vermelhas piscando assim de um lado pro outro. Basicamente, a gente acha que a gente tá sendo meio que amaldiçoado, mesmo tudo podendo ser uma coisa na nossa cabeça, mas acho que foi isso que aconteceu nesses dias. E sabe qual que é o problema? Tudo isso tá acontecendo só com a gente. Chega qualquer outra pessoa, o negócio para.
Tanto é que o do tio, ele parou na hora. Qualquer coisa que a gente vai tentar contar pra qualquer pessoa, ninguém acredita. Tudo que a gente tá falando é verdade, mas ninguém tá acreditando. Nossas mães, qualquer pessoa que você for falar agora, que a gente fala agora, ninguém acredita nisso. Isso só tá acontecendo com a gente. Não tá acontecendo com mais gente. Tanto é que quando não tá mais gente, quando tá a gente e não tá todo mundo do grupinho, todo mundo do grupinho, não acontece nada. E tipo, parece aquela série de filme. Exato. Cá, olha, tem uma pessoa morrendo ali. E pessoa? do nada some. E isso acontece com a gente, só que tá acontecendo com nós 7. E, às vezes E a não é gente com tem nós os 7. principais suspeitos do porteiro e do Pedro. E assim, o Pedro, porque tudo que tá acontecendo do interfone, só no interfone, o Pedro nunca tá. E ele está com medo. E Basicamente, acho que foi. aconteceu mais coisa, mas eu não me lembro de nada, porque sinceramente eu esqueci de tudo. O Hugo teve um sonho maluco lá, mas Dessa moça aí. eu acho que não é nada, porque sonhos não indicam nada, porque sonho que parece real, até pode ser, mas Lembra que não tem a nada gente a ver, pesquisou não que tem nada os errado, sonhos tentam se errado. comunicar com a gente? Os Não, espíritos se comunicam com a comunicar- gente através do é. sonho? Mas não tem muita coisa a ver esse sonho. Não teve nada que ela se tentando comunicar. É basicamente isso, gente. Ah. Então, valeu. Então, gente, simplesmente é isso. Eu não sei o que tá acontecendo, não tem uma explicação lógica. E a gente tá achando que o Pedro que tá interfonando, porque sempre que tá interfonando, ele não tá. Só que tem dias que interfonam e que ele não tá em casa. Então ele está com muito medo disso. E a primeira vez, eu tenho certeza absoluta que a primeira vez naquele dia, no primeiro dia, da primeira vez de todas, não tem como ter sido qualquer pessoa. Então, tipo assim, se você não acredita na gente, beleza, eu entendo. Mas você precisa entender que tá acontecendo uma coisa, já virou como que é o nome? Já virou um padrão. Enfim, tá muito assustador, tá todo mundo com muito medo. E sempre que a gente fala de alguma coisa, sempre que a gente fala disso, ou a gente descobre mais alguma coisa, ou acontece alguma outra coisa. Então é isso.